Queria colocar o discurso do Stallone, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, eu vou colocar um trecho desse discurso para vocês aqui. I'll just say this, and I mean it. When George Washington defended his country, he had no idea that he was going to change the world. Because without him, you can imagine what the world would look like. Guess what? We got the second George Washington. Congratulations! Ele continua, PH, falando que o Trump, ele não só segundo George Washington, como que ele é uma figura mítica que está transformando o mundo. Sem ele, o mundo hoje não seria o mesmo. O mundo adotaria um rumo diferente e ele coloca digamos que essa homenagem ao Donald Trump. E eu vou falar uma coisa para você, tá? Muito bonitas as palavras do Stallone, depois ele continua, ele fala muito bem a respeito do que ele acha do Trump, mas o Trump, ele incorporou nos gabinetes mais importantes dos Estados Unidos da América uma guerra declarada contra o sistema. Não tem uma nomeação que o Trump fez que não seja uma guerra declarada e aberta contra o sistema, PH. Olha, primeira coisa, falar do Stallone, né? Eu sou fã incondicional dele, enquanto homem, enquanto história de vida. Para mim, acho que a série Rocky representa muito o que é o Sylvester Stallone, tanto que eu tenho aqui um Funko Pop. Oh, meu Deus, essa minha câmera aqui tá demais, mas daqui a pouquinho ela volta, tá? Ela já vai atualizar aí. Eu tenho um Funko Pop aqui do meu lado, né, do Rocky Balboa, justamente por tanto simbolismo, várias coisas que tem ali dentro e que traz da história do Stallone ali. Olha, de fato, nós temos o Donald Trump fazendo esse trabalho, né, parece que ele está começando um Trump 3.0, eu já falei sobre isso na última semana, né, porque o governo Trump ele foi o 1.0 até ali começo de 2019, o 2.0 nos segundos 2 anos, e agora nós estamos partindo para um avanço num Trump 3.0. E é interessante que a gente consegue perceber isso nas nomeações dele. A questão de colocar o Trump como novo George Washington, eu diria o seguinte, devagar com andor, que o santo é de barro, né? Eu acho que é preciso a gente ter um pouco de cautela. Eu acho que Donald Trump ele tem a possibilidade de acertar muito, mas Donald Trump também, né, cometeu erros no governo anterior dele, e algumas nomeações dele a gente tem que ficar alerta. Algumas nomeações dele a gente precisa olhar com calma e não se assodar tanto. De maneira geral, eu acho que nós temos muito mais a comemorar do que ter cuidados, mas eu acho que quando a gente fala de política, ainda mais de política externa no mundo, que o Donald Trump saiu, ele mostrou que tem uma capacidade ímpar de evitar conflitos. Agora, o Donald Trump vai ser posto à prova em um mundo onde ele precisa lidar com conflitos existentes. E talvez algumas decisões que o Donald Trump precise tomar não serão populares. Talvez ele possa cometer erros que lá na frente essa conta vai ser paga e talvez não seja nem durante esse próximo mandato dele. Eu acho que o Donald Trump, se eu tivesse que comparar ele com algum outro presidente, né, não seria aí com o George Washington, né? Talvez seria com o Franklin. Né? Eu acho que o Donald Trump ele tem o papel de mudar o eixo de visão dos Estados Unidos da América, historicamente falando. As pessoas têm uma concepção muito de que os Estados Unidos é aquele Estados Unidos Yankee, né? Os Estados Unidos ali da Califórnia, Estados Unidos de Nova York, aquele Estados Unidos industrial. Sim, esse Estados Unidos existe. Mas, tal qual a Guerra Fria não terminou no mundo, também não terminou, né, a Guerra de Secessão, pelo menos no campo ideológico americano. E o que nós estamos vendo? Que aquela visão dos confederados, o que não tem nada a ver, pessoal, porque é vendido, é porque eles eram a favor da escravidão, foi uma guerra civil por causa da escravidão. Não, isso aí é uma camada muito fina que tem muita desinformação em cima.
tá? Mas o que existe aí é esse resgate do que eu já comentei sobre isso, o Forgotten Man of America, né? E o Donald Trump, ele vem novamente trazendo, representando essas ideias e o que precisa ser resgatado em cima disso. Então, o que a gente pode observar e esperar do Donald Trump é em cima desses aspectos, é o que eu estou olhando, mas eu também vejo alguns pontos na política externa do Donald Trump que a gente vai precisar ver com cuidado, novamente. Ah, pH é negativo, tá jogando água no chope? Não. Só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com festas quando a gente fala, principalmente no campo da geopolítica. Tá? Eu acho que é importante a eleição do Donald Trump, eu acho que ela pode trazer mudanças de paradigmas no mundo, só que nós estamos falando de política, nós estamos falando de políticos. E se tem uma coisa que os Estados Unidos da América provou ao longo da história, é que eles cometem muitos erros estratégicos e algumas decisões que eles tomam para resolver a situação naquele momento criam problemas muito maiores. E a gente tem uma divisão muito grande hoje dentro do Partido Republicano entre encarar a posição que os Estados Unidos têm hoje no mundo e a partir dessa posição você mudar, e uma outra ala que entende que os Estados Unidos têm que voltar àquele conceito isolacionista do começo do século XX. São duas posições que podem ser discutidas. A questão é que hoje o governo Trump está populado, tá, por pessoas praticamente 50-50, que tem essas duas visões dos Estados Unidos. O America First, mas com a posição que ele tem no mundo hoje e trabalhando a partir disso, e outra ala que entende que os Estados Unidos têm que voltar para o isolacionismo do início do século XX. É perigoso, tem que ter um equilíbrio e tem que ver qual dessas alas que vai prevalecer hoje dentro da administração Trump. Sem dúvida, Paulão. E é legal que o Paulo ele ajuda a colocar os pés no chão, Adriles. Mas tem uma matéria que eu achei legal, que fala que o Musk vai recrutar pessoas superdotadas para o departamento do governo de Trump. O nome do departamento é Departamento de Eficiência Governamental, DOGE, que foi criado pelo presidente eleito Donald Trump. E a ideia é otimizar gastos públicos e promover uma gestão mais eficiente. É facão, é enfiar o facão, Adriles. Isso é bom. Mas o que eu ia jogar para você é o seguinte: existe o lado do Paulo que está certo, né? A ideia não é fazer festinha, mas eu acho, Adriles, que a gente pode beber muito dessa fonte em vários aspectos, tanto na criação de laços internacionais e no fortalecimento desses laços com uma gestão que se mostrou um time dos sonhos aí, que vai do Vivek ao Ramaswamy, a Tulsi Gabbard, a todo esse pessoal, ao próprio Robert Kennedy, mas não só a gente criar laço, mas a gente se inspirar também na guerra antissistema, Adriles. Pô, a gente quem, cara pálida? A questão que se coloca é o seguinte: o governo americano é um modelo bem sucedido, ao que tudo indica, vai ser um modelo bem sucedido, vai voltar a ser um modelo bem sucedido de business, porque gerir um país é como gerir uma imensa empresa. O Elon Musk transformou o Twitter, voltou a transformar no Twitter num ativo de sucesso, porque ele investiu, ele colocou o facão, como você bem disse, cortou gastos desnecessários, investiu em um filão que era uma demanda do público, que é o quê? Liberdade de expressão. É a única rede social que investiu em liberdade de expressão para além desse tipo de censura pseudo-progressista imposta goela acima por uma elite espúria, elite, estou falando de elite globalista mundial, que quer que todo mundo pense da mesma maneira. Então, o Twitter voltou a ser um grande negócio. Os Estados Unidos, entre aspas, podem voltar, e ao que tudo indica, voltarão a ser um grande negócio. Por quê? Porque voltarão a ser, ao que tudo indica, mais uma vez, tem a questão do intervencionismo, do protecionismo, que pode ser um pouco exagerado, como o PH disse, mas os Estados Unidos sempre foi o quê? Um país, do ponto de vista econômico, socioeconômico, liberal, que preza não só a liberdade de expressão como um ativo, como o Trump falou recentemente, eles vão voltar a ter uma liberdade de expressão como havia no passado, Make America Great Again, e a América grande novamente é a América da libertária, como liberdade no mundo dos negócios. Aí eu estou perguntando para você, igual a quem? Esperar a quem, cara pálida? Por quê? A gente tem um governo espúrio, que gasta mais do que arrecada, que é um modelo de Estado inchado, que é um modelo de Estado corrupto, que é um modelo que não prioriza a gestão, que não prioriza a competência,
que não prioriza o mérito. O Elon Musk está fazendo o quê? Vamos colocar superdotados. Era isso que tem que ter. É a nata da sociedade, é a nata trabalhista de uma sociedade que tem que ser inserida dentro do Estado brasileiro, que tem que ser inserida dentro do governo federal. Mas a gente tem um governo que é exatamente o contrário disso. Gasta mais do que arrecada, coloca apaniguados na República, coloca gente medíocre, incompetente, em postos de trabalho, entendeu? Faz um Estado gigantesco com pessoas que eventualmente só têm um alinhamento ideológico, mas não têm experiência de gestão. Um modelo de país que eventualmente persegue pessoas, censura pessoas, não está nem aí para a liberdade de expressão, entendeu? Um governo que tem uma Constituição falha. A Constituição americana tem um número limitado de artigos, é a mesma há 300 anos. A dos brasileiros já mudou mais de uma dezena de vezes, cada vez com um texto mais complicado, mais barroco, mais confuso, mais difuso, que permite essa ditadura do judiciário que a gente vive hoje, que permite essa confusão de poder entre os poderes, que permite o legislativo não atuar de maneira incisiva, entendeu? Então, a comparação com os Estados Unidos é esdrúxula, porque a gente está caminhando para trás significativamente, Marco Antônio, em termos de liberdade de expressão, em termos de liberdade econômica, um país que não era já um país que era um paraíso de liberdade econômica, em termos de um país que prioriza a atividade pública em vez da atividade privada, que não incentiva o empreendedor, ao contrário, demoniza o empresário, arranca até o couro do empresário, fazendo com que ele pague 3 vezes o valor do salário de um empregado. Ou seja, um país que sufoca o mercado de trabalho e que vê o Estado como uma espécie de mãe de misericórdia que fica dando bolsa salsichão para miseráveis que nunca vão ascender socialmente, exatamente por culpa do Estado. Então, os Estados Unidos, agora com o Trump, podem voltar a ser um farol de luz para o Brasil e para o mundo. Mas resta o Brasil querer sair das trevas. Resta o povo brasileiro perceber que, pelo voto, ele está enfiando a gente nas trevas. Marco, é importante. Você me permite muito? É só uma correção. Eu falei aqui no meu comentário anterior do Abraham Lincoln, né? Era ele que eu queria citar aqui e eu acabei falando o nome de outra figura histórica. Então, só para deixar claro, eu compararia o Trump num momento mais parecido com o do Abraham Lincoln, só para não deixar confusão. Só para complementar o que o Adriles falou, achei brilhante. E nós temos saindo aí de uma oligarquia nos Estados Unidos para uma aristocracia, ou melhor, colocando num cenário de república, uma timocracia, que eu acho que traduz bem o que o Adriles falou. Achei fantástica, Adriles, parabéns. Desculpa cortar, só queria fazer essa correção e esse tweet rápido. Mas você está comparando... Peraí. Eu gosto do Trump, mas o Lincoln era um gênio literário. Eu acho que não sei, não. Não, mas eu digo no papel político. Quando eu falo do Lincoln, é o papel político que ele teve na história. E de certa forma, eu acho que a gente está falando aqui de simbologia, né? A própria escolha do George Washington como um dos Founding Fathers e um dos caras que promoveu a independência dos Estados Unidos, eu entendo que isso daí tenha uma conotação de independência, soberania, união, né? Todos em torno de uma união. Acho que é dentro dessa questão simbólica, porque é óbvio, né? Você vai pegar o nível dos Founding Fathers, é um negócio de outro mundo, né? Eu estava falando do Franklin, eu estava falando o John Adams, Thomas Jefferson. O pessoal tinha um nível assim absolutamente espetacular, era incrível. Você vê como eles tinham e como eles ponderavam sobre os assuntos, escreviam sobre os assuntos. O Federalista é uma prova disso também. Mas queria jogar para o Gustavo. Em cima disso, Gustavo, eu até vi um comentário aqui. Aliás, tem um comentário no Superchat. Será que tem a ver com a nossa conversa, não? Vamos colocar um Superchat aqui, acho que de $10. Enquanto isso, queria já pedir para o pessoal, não esqueçam de deixar o like, tá? O like ajuda demais a gente no alcance da live e em conseguir manter a nossa audiência. Então, não esqueçam do like, e se você já se inscreveu no fiodiario.com e está com algum probleminha de acesso ou não recebeu o nosso presente, que o Edson falou para mim que não é uma caneca, é um copo de aço inoxidável térmico, né? Manda um e-mail para contato@fiodiario.com. Mas, então, Gustavo, queria
te ouvir sobre isso. Ó, aconteceu algo de bom nos últimos dias. Não deixei a esquerda ditar as pautas. Adriles está certo o que a direita tem feito, a não ser criticar o que os candidatos da direita têm feito. Interrogação. A gente pode responder isso depois do Edi Santos, mas, Gustavo, como que você enxerga a postura do Stallone e essa conversa que a gente teve? Marco, eu acho que o Stallone, né, é um cara que... Eu tô mutado? Não. Eu acho que o Stallone é um cara que representa, né, aquela Hollywood antiga, né, que ainda defendia os interesses dos Estados Unidos, né? Eles usaram, inclusive, muito da indústria cultural americana para fazer essa defesa, inclusive no exterior, né, das pautas, né, e da cultura e da identidade americana para o mundo. Então, o Stallone representa um pouco do resgate disso, e o interessante é que ele, Mel Gibson, Tom Cruise, são caras que, apesar de já estarem aí na estrada há muitos anos, eles continuam relevantes, diferentemente dos atores da nova geração, que ninguém sabe quem é. O cara faz lá um filmezinho de sucesso, uma série, mas é um cara irrelevante, ele não tem uma história. Então, assim, é por isso que esses caras continuam produzindo e sendo relevantes na indústria cultural americana. Então, eu acho bacana. Acho, obviamente, que foi uma hipérbole, né? E eu concordo contigo, a questão aí não é nem se ele se compara ao George Washington, mas é o simbolismo, que ele vai fazer uma quebra de paradigma, assim como o Washington promoveu nos Estados Unidos. E aí, pegando um pouco até do Superchat, a gente até pode trazer isso depois, mas quando o nosso enfim, eu esqueci o nome dele, quando ele fala ali o que os candidatos da direita têm feito. E aí isso tem tudo a ver com o que o Trump fez, ou com o que a direita americana fez antes das eleições. Porque vamos pensar o seguinte, o país que o Trump pega hoje, né, o mundo hoje é muito mais complicado do ponto de vista geopolítico do que era quando o Trump assumiu lá na primeira gestão dele. Então, a gente está aí numa escalada do conflito Rússia-Ucrânia, a gente tem essa escalada de conflitos no Oriente Médio, então o mundo hoje é muito mais complicado. Por isso que ele chega no momento certo. Então, assim, o que a direita americana fez? Eles prepararam o terreno. E aí não é só os candidatos. E aí é uma coisa que eu tenho insistido muito aqui. Não é só a política, senhoras e senhores, que vai salvar o nosso país. Nós temos que fazer a nossa parte. E aí tem um think tank americano, que eu sou muito fã, que é a Heritage Foundation. Eles fizeram um trabalho que começou logo que o Trump saiu do governo, né, encerrou o mandato, eles começaram a trabalhar para a volta dele, ou para a volta de algum candidato de direita, mas treinando quadros para lidar com o Deep State. Por exemplo, a grande prioridade do governo com essa montagem, né, ministerial que o Trump fez é justamente fazer o combate do Deep State, que aqui a gente chama de sistema. Né? O sistema é a mesma coisa. Porque lá nos Estados Unidos, assim como em várias partes do mundo, essa hegemonia da esquerda não se dá só no campo cultural, mas se dá também no campo político e burocrático. Então, para fazer uma mudança, né, significativa, ele teve que preparar quadros. Então, o que esses caras fizeram? Fizeram o Projeto 2025, que é quando o Trump assumisse agora e vai assumir agora em janeiro, já ter toda uma série de pessoas formadas para atuar no governo. Ou seja, é isso, e é uma coisa que nós sentimos falta aqui também. Eu participei do governo Bolsonaro durante 4 anos e a gente sentia falta de ter quadros nossos, de ter quadros preparados para atuar, porque o sistema é gigantesco. O Deep State aqui no Brasil é tão grande, tão pantanoso quanto é nos Estados Unidos. E a gente precisa preparar as pessoas. Então, assim, não esperem só dos políticos. E aí uma coisa que o Marco fala sempre, a gente tem que reforçar os canais de comunicação que a gente tem aqui, por exemplo, o Fio Diário. Por quê? Porque o sistema aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos, eles contam com a mídia tradicional para legitimar as pautas deles, então a gente tem que fortalecer as narrativas do nosso lado. Então não esperem só os políticos para resolver a nossa vida, não, depende também de cada um de nós. Exatamente, muito bom. E depois a gente pode até evoluir esse debate, porque tem muita gente que mistura as coisas, né? Então, eu vi no chat também alguém falando, mas eles não são tecnocratas, isso daí não é tecnocracia, vocês não são contra a tecnocracia. Daí o pessoal mistura críticas que nós fazemos à tecnocracia, a positivistas, a pessoas que não entendem a guerra cultural onde a gente está inserido. A questão é a seguinte, quem está nos órgãos de comando dos Estados Unidos hoje, não tem uma pessoa que não entenda que existe uma guerra cultural em curso. O que é bastante interessante que o público entenda é o seguinte, uma coisa é você ter experiência de técnica, de gestão e fazer um governo eficiente. Outra coisa, eu acabei de citar aqui o discurso do Trump em nome da liberdade de expressão.
entendeu? A liberdade dos Estados Unidos é ampla, geral e restrita. É uma liberdade de empreender, de fazer negócios, do Estado não interferir na negociação, do patrão, do empregado, e uma liberdade de expressão absoluta, inclusive de opiniões absolutamente deletérias, ou seja, é uma liberdade, é um princípio de liberdade somado a uma competência técnica. Aqui no Brasil, não. É uma tecnocracia de gestores tecnocratas que, eventualmente, não estão nem aí para a liberdade. Inclusive, não estão nem aí para a liberdade de negócios econômicos. O Brasil não tem nada a ver com os Estados Unidos. A pujança técnica dos Estados Unidos é aliada à liberdade de expressão e à liberdade de negócio. Aqui não tem nem liberdade de expressão, nem liberdade de negócio. E também não tem, e faltam técnicos, sobretudo o governo federal. Mas é importante mostrar que quando o Musk fala um negócio desse, não é aquela tecnocracia, o pessoal está achando, mas vai colocar o gênio que não entende nada de guerra cultural. Mas quem deu a ordem é alguém que entende de guerra cultural, e os caminhos pelos quais os tecnocratas percorrerão, os superdotados que podem não entender nada de relativismo ou da teoria crítica, eles podem não entender nada de marxismo ou neomarxismo, mas eles estão com uma missão que foi dada por quem entende disso. E o lugar, e o técnico no lugar certo. O técnico lá, eu não estou fazendo uma cutucada para ninguém, não vira governador de Estado nem presidente da República. Técnico é técnico e pessoa com percepção de Estado vira presidente, vira governador, vira senador, como o caso do Donald Trump, o caso do Elon Musk. É isso. Exato. E uma coisa que tem que ficar, a gente, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a gente teve ali, obviamente, nos ministérios, na segunda, terceiro escalão, pessoas alinhadas com a agenda, mas dali para baixo era todo mundo contra, e isso faz muita falta. Então é muito mais fácil a gente pegar pessoas que já têm um pensamento de direita e conservador, ensinar alguma tecnicidade para eles, do que pegar um burocrata e querer que ele vire um conservador. O burocrata ele não vai, porque ele não quer mudança. O burocrata não quer ruptura, ele quer seguir do jeito que está, que para ele está lindo, está ótimo. O burocrata acha que a técnica salva a nação. Agora eu estou dando cutucada assim no Tarcísio Gomes de Freitas. Ele acha que a burocracia e a técnica salvam o país. Não é. Você tem gente presa, por uma ditadura. Como é que a técnica vai salvar isso? Não salva, velho. Eu ouvi aí no governo, deixa o fulaninho é técnico, bota o fulaninho. Cara, você tem uma ditadura do judiciário, bota o técnico aí para resolver. Não dá, não vai funcionar. E para pousar no chão da realidade do PH também, a gente já vai ter que chamar o Merchan, mas é óbvio, PH, aqui a gente não sabe como vai ser a revanche e o rebote do sistema. Então, é óbvio, né? Tem muita gente que provavelmente vai se acovardar, vai se amedrontar, vai ter problema, vai ter false flag, vai ter hit piece, vai ter tudo. Né? A gente está olhando o início antes da tempestade, né? A gente está olhando para uma formação do que pode virar uma grande tempestade.